Salve, salve! Se você quer saber tudo sobre imigração definitiva, esse é o seu canal. Se inscreve e não deixe de dar o seu like. Aqui você tem conteúdo quase diário, tá bom? Essa é a parte 2 do vídeo sobre planejando sua aposentadoria na imigração no detalhe. Se você não assistiu a parte 1, vai lá, assiste a parte 1 primeiro e depois volta aqui. Eu vou colocar o link aqui em cima para ser mais fácil você chegar lá, tá? No primeiro vídeo, eu apresentei o tripé da aposentadoria, sendo ele o tempo de contribuição, o montante que você contribuiu e a aposentadoria privada. E hoje a gente vai focar na terceira perna, que seria a aposentadoria privada. Então vamos lá. Países desenvolvidos criam incentivos para você economizar para a sua aposentadoria. Além do que, esse é um incentivo muito bom para você investir no seu futuro guardando dinheiro. É sobre essas possibilidades que vamos falar hoje e vamos fazer isso com bastante exemplo e dando números para você entender direitinho como é que funciona. Vamos dividir em partes nossa previdência privada, tá bom? Para que seja melhor você entender como é que ela funciona e quais são as possibilidades. Você vai ver que algumas delas é possível também ser no Brasil. Por exemplo, a primeira possibilidade é se você, assim como eu, você conseguir um trabalho com um plano de previdência, no qual a empresa entra com uma contrapartida, ou seja, para cada dólar que eu coloco na minha previdência, a empresa coloca outro dólar. Essa é uma oportunidade incrível, porque praticamente o seu rendimento é 100%. E você não pode deixar essa oportunidade na mesa, porque é dinheiro praticamente vindo para você sem você fazer nada. Claro que o sacrifício é o seu salário ser reduzido imediatamente, porque a consequência disso é você ter um desconto maior no seu salário. Eu, por exemplo, tenho um desconto de 11% todos os meses no meu salário, porque a empresa também coloca 11%, mas ainda assim vale muito a pena. Dentro desse contexto tem uma divisão de planos que é importante você saber que existe, tá? Existe o plano que é o Defined Pension Plan, que é o DB, e tem o Defined Contribution Plan, que é o DC. Por enquanto vamos guardar só essas duas letrinhas, que um é o definido, define quanto você vai ganhar, o outro define quanto você vai contribuir. Praticamente é isso, tá? Sem muita complicação. A diferença entre eles é bem simples. Quando você define a sua pensão, o DB, você não tem risco. Por quê? Porque por meio dos cálculos já está mais ou menos definido que você contribuindo um X montante por mês, lá na frente, quando você fizer seus 65 anos, ou antes ou depois, você vai ter aquele montante aproximado a receber. Isso, para mim, é uma grande vantagem. O outro plano, que é o que define o quanto eu vou contribuir, que é o DC, nesse, o quanto você vai receber varia de acordo com quanto o gestor do fundo conseguiu gerar de lucratividade para pagar os pensionistas. Funciona, vou colocar um exemplo aqui para ficar muito mais claro com relação a isso. Pensa que eu estou lá dando $100 todos os meses. E daqui 20 anos, quando eu fizer 65 anos, eu vou receber $5.000 por mês, certo? No outro, o DC, eu também coloco ali os $100 por mês, certo? E o gestor, ele vai investir nesse meu dinheiro, certo? Esse montante. Chegando aos meus 65 anos, daqui a 20 anos, ele vai definir mais ou menos quanto vai ser possível ser pago, baseado em quanta lucratividade ele obteve ao longo desses anos. Então, a diferença é essa. O DB, você sabe quanto vai receber, o DC vai depender de quão competente foi a gestão do fundo. Eu tenho um DB. Eu sei pelas últimas simulações de investimento que eu investindo atualmente 11%, eu vou conseguir daqui uns 20 anos ter um salário mais ou menos de 4 a 5 mil dólares mensais. O que está ótimo, de certa forma. Mas se isso vai ser suficiente ou não, a gente não pode esquecer que tem inflação. Os 5 mil daqui a 20 anos não vai ser a mesma coisa que hoje, né? Claro que vai haver uma correçãozinha e esse salário vai acabar sendo suficiente porque as despesas vão ser menores. Mas ainda assim, é importante eu ter um outro complemento. Dito isso, vamos para a segunda possibilidade de montar o seu pé de meia, e essa segunda é bem interessante. No Canadá, Estados Unidos, Austrália, acho que França, como eu falei no começo, existem incentivos para guardar dinheiro. E a gente vai entrar exatamente nisso agora, tá?
Vou usar como exemplo o Canadá, mas, de novo, só muda a letra, as siglas e os montantes. Os outros países também possuem algo similar. No Canadá existe uma conta de investimento chamada RRSP. Cada dólar investido que você coloca nessa conta, você economiza no seu pagamento de imposto daquele ano. Então, vamos supor, esse ano eu tenho que pagar imposto de $10.000 de imposto. Se eu decidir colocar o limite do meu RRSP, que vamos supor que é $1.000, eu tenho ali um abatimento de imposto, então eu não preciso pagar os 10 mil. Pode ser que eu possa pagar 9.300 e assim vai. Então, esse é praticamente um incentivo bem interessante porque ele ajuda a reduzir o seu imposto. O Brasil também tem algo semelhante, mas tem uma pegadinha aqui. E por isso é importante ficar atento. Quando você for retirar o seu RRSP, esse dinheiro, você paga imposto de acordo com os seus ganhos anuais. Se por alguma razão você tiver uma renda de $200 mil, você vai pagar um imposto bem alto, imagina assim. Agora, se você tirar o seu RSP nesse momento e você tem essa renda alta, você vai ser tributado na pior faixa de imposto. Ou seja, seria melhor você tirar o seu RRSP quando você tiver uma renda bem baixa ou nenhuma, para pagar menos imposto. Ah, mas então eu vou manter lá até minha renda for mínima. O governo pensou nisso e te obriga a tirar o dinheiro de alguma forma quando você completa 71 anos. E nesse momento, geralmente, você pode tirar tudo de uma vez. Loucura, né? Não façam isso. Ou você pode, porque você vai pagar muito imposto, ou você pode converter em uma conta aposentadoria chamada RRIF, onde você vai passar a ter depósitos mensais. Vai pagar imposto ainda, contudo vai ser menor. Eu vou explicar um pouquinho essa parte de imposto para ficar um pouco mais claro. Acho que vale a pena. O imposto de renda, na maioria dos países, ele funciona em faixas. Eu vou usar aqui um país que não existe, tá? Esses valores eles são apenas para exemplificar. Vamos supor que eu ganho $200 mil por ano, certo? Nesse país que eu inventei, os primeiros $10 mil eu não pago imposto nenhum, então é zero de imposto. Agora, o que eu ganho de 10 mil a $50 mil, eu tenho 15% de imposto. Com isso, eu vou pagar aí $6 mil de imposto. E o que eu ganho abaixo de $100 mil até $50 mil, fazendo a continha básica aí vai sobrar $50 mil, eu vou pagar 20% de imposto, que vai me gerar $10 mil. E faço o mesmo cálculo sucessivamente para as próximas faixas, chegando na última, aonde tudo que eu ganho acima de $150 mil, eu pago 29% de imposto. Ou seja, nesse caso, como sobrou $50 mil, $50 mil de 29% disso vai dar $15 mil. Chegamos a um total desse valor, certo? Aqui você percebe que se eu tenho um ganho de 200 mil, independente de onde está vindo o dinheiro, tá? Está vindo de uma empresa, alguma coisa que eu vendo online, não independe. Esses valores vão ser respeitados. Agora você imagina se aqui nesse momento eu coloco minha aposentadoria, que eu investi ao longo dos anos, para receber também. Praticamente, automaticamente, ela vai cair na pior faixa, que é acima de 50 mil, ou seja, eu vou pagar 29% de imposto da minha previdência. Então, esse é um péssimo negócio. Qual a melhor coisa a fazer? É eu reduzir esse ganho para que eu o tenha apenas em um ano onde eu não tive renda quase nenhuma. Existem diversas estratégias aqui, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe em quais vocês podem usar, mas a ideia é apenas entender o conceito, como isso funciona. Entendido essa segunda parte, e assim chegamos à terceira possibilidade. Mas antes de falar da terceira possibilidade, não deixe de aproveitar o cupom de desconto do meu curso de Guia para a Imigração em 7 Passos, onde fiz um compilado embasado em pesquisa e fóruns internacionais para te ajudar com a imigração. Você não vai achar conteúdo compilado como esse online, mas informações na descrição do vídeo, ok? Vai lá e assiste a primeira aula gratuita para você ver se gosta do curso. E lembrando, 7 dias, caso você se arrependa, seu dinheiro de volta. Então vamos lá, voltando aqui para
terceira possibilidade de você gerar renda para sua aposentadoria. Tem uma conta chamada no Canadá, chamada TFSA. Você investe nessa conta sem ter que pagar imposto sobre ganho de capital. Ou seja, comprou ações de alguma empresa, sei lá, já lá qual for, e ela valorizou 1000%, tá? Você vai vender e não precisa pagar imposto sobre esse ganho que você teve. Claro que o governo ele limita quanto você pode colocar nessa conta. Aqui nessa conta, o interessante é que você siga a sua estratégia de investimento, tá? A minha estratégia não é recomendação para vocês fazerem o mesmo, mas eu vou explicar mais ou menos como é que eu faço com essa conta. Eu gosto de manter meus investimentos divididos em a minha idade, que é 45 anos, a minha idade de 45 anos, eu transformo ela em um percentual e eu deixo isso em renda fixa. Então, 45% eu invisto em renda fixa. Quando eu tiver 50 anos, eu vou investir 50% em renda fixa e assim sucessivamente. 40% atualmente eu vou investir aí em ações e fundos imobiliários. Aí eu vou investir mais uns 5% em criptomoeda, outros 5% em ouro e outros 5% em oportunidades ou eu deixo em caixa, esperando alguma oportunidade. Então, essa é a minha estratégia. Resumindo, eu invisto a minha idade em renda fixa, 40% em ações ou fundos imobiliários, 5% em criptomoeda, 5% em ouro e 5% eu deixo como caixa para oportunidades. A maioria das ações que eu tenho são de empresas que investem pesado em seu próprio crescimento. E assim sendo, existe uma tendência delas se valorizarem muito. Claro que em crise elas sofrem bastante também. Tem que estar desconfortável com o seu portfólio. Descer e subir, isso faz parte do jogo. Se você estiver confortável com isso, ok. Mas no longo prazo, essas empresas elas tendem a valorizar bastante, né? Principalmente eu que pretendo deixar lá 10, 15 anos esses valores. Então, a tendência é que hoje eu coloco $1 e daqui a 20 anos esse $1 virou talvez 5, 10 dólares. Entende? Então, mas, quando eu estiver próximo dos 65 anos, eu preciso começar a converter essas empresas que eu tenho hoje para empresas que pagam dividendos, né? E assim eu vou complementar minha renda. Então, dessa forma, eu tenho aí a minha terceira perna, que são os rendimentos que vão vir desses investimentos que foram feitos ao longo dos anos nessa conta TFSA. Resumindo, mas antes de resumir, e o Brasil, né? Como é que fica a aposentadoria no Brasil? Porque eu trabalhei 25 anos no Brasil, né? Olha, dificilmente eu vou ganhar mais que o salário mínimo quando eu aplicar para aposentadoria, porque os últimos anos eu não tô lá, não tô trabalhando lá. Até porque a gente sabe que a Previdência brasileira, ela tem seus problemas e é uma bomba relógio, né? Ela tem dificuldade de se manter ao longo dos anos, a gente sabe que alguma coisa tem que ser feita, alguma reforma, alguma coisa para ela poder continuar existindo. Do contrário, ela vai deixar de existir. Ou vai ficar um pouquinho mais precarizada. Mas, voltando para o resumo aqui, só para definir, fechando esse parênteses aqui em relação à Previdência brasileira, eu vou automaticamente definir o meu futuro como aposentado, pegando uma parte da minha previdência privada, que vem da empresa que eu trabalho, desde que eu continue trabalhando lá, é claro, ou eu trabalho em uma outra empresa na qual eu consiga transferir esse meu plano de previdência. Então dali vai vir uns 4, 5 mil dólares. E com o montante que eu defini para depositar todos os meses ao longo dos próximos 15, 20 anos, mais o que eu já tenho guardado ali de economias, vai vir ali das contas de RRSP e FTFSA. Esquece essas siglas, são aquelas continhas, as contas de investimentos que eu tenho lá, que eu acabei de explicar. Vai vir ali uns 3 mil. Então, devo conseguir uma renda de 7 a 8 mil mais ou menos. Lembrando que o segredo de maximizar é tirar da fonte certa, no momento certo, para você tentar pagar menos imposto. E é isso. Eu espero que tenham gostado e para saber se vai dar certo, vão ter que me acompanhar nesse canal nos próximos 20 anos. Mas que fique bem claro que o plano pode ser muito diferente de pessoa para pessoa. Esse foi o que eu defini para mim, tá dando certo até então, já estou executando ele há pelo menos uns 15 anos e assim, é bem realista. Acho que o segredo aqui é você não colocar
nenhuma meta que seja completamente impossível. Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Sigam o canal, deem o seu like se a informação foi importante para vocês e vejo vocês nos próximos vídeos.